A Montanha Mágica, leitura. Nós estamos no capítulo intitulado Compra Necessária, na quarta parte do livro. Este é o terceiro vídeo de leitura. Sem que houvessem trocado opiniões sobre essas palavras, Hans Castorp e Joaquim julgaram-nas do mesmo modo. Acharam-nas lamurientas e desagradavelmente sediciosas. Sediciosas, bom, sedição é quando você faz uma revolta, né, contra o poder estabelecido, né? Lembre-se que, querendo ou não, Settembrini está abaixo, está sob o poder do Dr. Behrens, né? O Dr. Behrens é o médico dele. Então acharam-nas lamurientas e desagradavelmente sediciosas, se bem que divertidas e até instrutivas na sua animosidade atrevida e acurada e correta, né? Hans Castorp riu-se gostosamente da comparação com o feixe de feno e também dos belos caracteres, ou melhor, do jeito desesperadamente engraçado como Settembrini se manifestava. Aqui talvez haja um probleminha na tradução, e eu dei uma checada na tradução em inglês e eu acho que ela está do meu lado. Repare, isso na verdade é uma das perguntas na sessão de perguntas, né? Qual seria a diferença entre falar um jeito desesperadamente engraçado e engraçadamente desesperado? É claro, engraçadamente só pra gente brincar com a palavra, né? Mais comum a gente falaria comicamente, mas vamos deixar engraçadamente, só pra gente ver o trabalho do advérbio aqui, né? Ora, desesperadamente engraçado, ele é engraçado, só que de um modo desesperado, né? Engraçadamente desesperado, ele é desesperado, mas ele é desesperado, o modo dele ser desesperado causa graça, né? E eu acredito que é esse o propósito, né? O Settembrini não está desesperado de um modo triste, ele exagera um pouco, como um bufão, né? Parece uma comédia italiana mesmo. Ele exagera um pouco para que o seu desespero extremo seja engraçado. Então, comicamente engraçado, né? Vamos tentar novamente imaginar o que está aqui. Desesperadamente engraçado, ele é engraçado e essa qualidade de engraçado causa desespero, não causa comicidade do jeito que está aqui, né? Por causa disso, eu mudaria, né? Então ele é comicamente engraçado. Ou se você preferir, engraçadamente... não, comicamente engraçado não, comicamente desesperado. Ou engraçadamente desesperado. Em seguida disse: por Deus, é verdade. Pode ser que a companhia seja mesmo desigual num estabelecimento desses. Não se pode escolher os vizinhos da mesa, isso seria quase impraticável. À nossa mesa há também uma senhora desse tipo, a senhora Storr. Creio que o senhor a conhece, não? É de uma ignorância pavorosa, não há dúvida. E às vezes a gente não sabe para onde olhar quando ela se mete a tagarelar. Essa é uma impressão muito boa, muito, muito boa. Eu acabei de ter essa impressão num churrasco que eu tive esse final de semana. Não que a pessoa falasse disparates, como o da senhora Storr, mas a pessoa começaram a falar de política e eu não tento me meter muito complicado, acontece muita picuinha, muita coisinha, então eu tento ficar longe da política, né? E sabe, quando a pessoa fala, ela tenta angariar apoio, né? Então ele olhava pra gente enquanto falava. Eu não queria ser desonesto e concordar com ele quando, na verdade, em muitos casos eu não concordava ou nem sabia se concordava, porque as questões não eram importantes para mim. Mas eu não queria ser rude também em olhar para ele e falar assim: não me importa, isso daí para mim não faz sentido nenhum, né? Ou não me interessa, né? Não seria rude desse modo. E aí eu fiquei exatamente nessa questão, né? Nessa posição do Hans, né? Ora,
a senhora Storr falava disparates, mas a questão é a mesma, né? Você olha e concorda com os disparates dela e baixa o seu nível, a vilania dela, a estupidez dela, ou você fala, cala a boca, sua estúpida. Você não vai fazer nenhuma coisa nem outra, né? E aí você não sabe onde pôr os olhos. E a pessoa, quando ela está falando, ela fica buscando os seus olhos, né? Porque ela quer que você concorde. Lamenta-se de sua temperatura e de se sentir tão laça, e parece que seu caso não é mesmo simples, infelizmente. Mas tem uma impressão muito esquisita ao ver uma pessoa estúpida que ainda por cima está doente. Repare essa frase, eu tenho uma impressão muito esquisita ao ver uma pessoa estúpida que ainda por cima está doente. Essas duas coisas reunidas, acho que são o que há de mais triste neste mundo. Não se sabe como comportar-se, pois todos gostam, afinal, de tratar o enfermo com seriedade e respeito, não é? A enfermidade é, por assim dizer, algo digno de reverência. Mas quando a obtusidade se intromete a cada instante, com fómulo, estabelecimento cósmico e outras asneiras do mesmo quilate, aí, francamente, a gente fica sem saber se ri ou se chora. Essas duas coisas estão na seção de perguntas, né? Fómulo, estabelecimento cósmico. É um dilema para o sentimento humano e tão lamentável que nem sei dizer. Na minha opinião, não há rima possível entre essas duas coisas. Elas não combinam e a gente mal consegue imaginá-las juntas, a doença e a estupidez. Sempre se pensa que uma pessoa obtusa deve ser sadia e comum, e que a doença torna as pessoas finas e cultas e especiais. É assim que se pensa em geral. Ou será que não? Pode ser que eu esteja dizendo mais do que posso justificar, concluiu. É apenas porque casualmente tocamos no assunto. E aí o Hans Castorp estacou, confuso. Também Joaquim estava um pouco perplexo. E Settembrini permaneceu calado, apenas alçando os sobrolhos, como quem, por cortesia, aguarda o fim da palavra de um interlocutor. Na realidade, porém, tinha a intenção de deixar chegar o momento em que Hans Castorp se atrapalhasse todo, antes de responder afinal. Saprasti, engenheiro. Saprasti, provavelmente não é essa a pronúncia em italiano, né? É céus. O senhor acaba de manifestar qualidades filosóficas que eu não esperava de sua parte. De acordo com a sua teoria, o senhor mesmo deveria estar menos sadio do que aparenta, porque a estupidez combina com a saúde, a sabedoria combina com a doença. Como você é tão sábio, então você deveria estar doente. Porque, evidentemente, é dotado de espírito. Permita observar, no entanto, que não posso acompanhar as suas deduções. Rejeito-as, sim. Chego a sentir verdadeira hostilidade diante delas. Tal como o senhor me vê, sou um pouco intolerante em assuntos do espírito e prefiro ser taxado de pedante a deixar de combater opiniões que me parecem tão censuráveis como essas que o senhor nos apresentou. Mas, senhor Settembrini, permita-me. Já sei que o que o senhor tenciona replicar. Quer dizer que não falou muito a sério, que os pontos de vista que acaba de representar não são propriamente os seus, que apenas apanhou uma opinião de entre as muitas possíveis que flutuavam no ar e que o fez a fim de se exercitar um pouco, sem assumir nenhuma responsabilidade. É isso que você vai dizer. É o que está em harmonia com a sua idade, que ainda se compraz em dispensar a resolução viril. A sua idade ainda não tem essa resolução viril, ou seja, você não se agarra em uma verdade e fala, essa é a verdade, eu vou continuar. E em tentar, então, a sua idade ainda se apraz em dispensar a resolução viril e em tentar provisoriamente toda espécie de teorias. Placet experire, acrescentou, pronunciando o C de placet brandamente a italiana. Placet experire significa convém experimentar. Né?
Então eu sei que você está nessa idade em que é a hora de experimentar tudo, inclusive todas as concepções, né? Eu sei que é isso que você vai dizer. Uma excelente máxima. O que me deixa pasmado é apenas o fato de ver as suas experiências tomarem justamente esse rumo. Não me parece tratar-se de um mero acaso. Receio que exista no Senhor uma tendência capaz de se arraigar no seu caráter, se não for combatida em tempo. Por isso me creio na obrigação de corrigi-lo. O Senhor opinou que a doença, reunida à estupidez, era a coisa mais triste que havia no mundo. Estou de acordo. Também eu prefiro um doente espirituoso a um bobalhão tísico. Porém, não posso deixar de protestar quando o Senhor se mete a considerar a combinação de enfermidade e obtusidade uma espécie de falta de estilo, um ato de mau gosto praticado pela natureza, e um dilema para o sentimento humano, conforme ele aprova expressar. Então ele cita as palavras do Hans, né? Na edição aqui está em itálico. Eu não posso concordar que você ache que uma pessoa que é enferma e estúpida é um dilema para o sentimento humano. E quando o Senhor parece julgar a enfermidade algo tão nobre e, como dizia, tão digno de reverência, citando a palavra, que simplesmente não haveria rima possível, novamente citando a palavra, entre essas duas coisas. É outra expressão sua. Pois bem, não concordo com isso. A doença absolutamente não é nobre e nem digna de reverência, de modo algum. Essa concepção é em si mesma doentia, ou leva à doença. O método mais acertado de despertar no Senhor repugnância contra ela, contra essa tua concepção, talvez seja dizer-lhe que é velha e feia. Essa tua concepção não é uma ideia nova que você teve agora. Você não é um jovenzinho descobrindo novas teorias. Você, na verdade, essa tua concepção está cheia de bolor, fede a velhice, né? Ela tem origem em épocas supersticiosas, acossadas de remorsos e nas quais a ideia do humano, privada de toda dignidade, degenera a ponto de se tornar uma caricatura. Épocas angustiadas que consideravam a harmonia e o bem-estar coisas suspeitas, diabólicas, ao passo que a debilidade equivalia a um passaporte para o céu. Mas a razão e o esclarecimento dispersaram essas sombras que pairavam sobre a alma da humanidade. Verdade é que ainda não terminaram sua obra e a luta continua. É claro que aqui ele, na sua concepção de iluminista, está definindo a Idade Média, né? Lembre-se que é essa concepção enviesada dos renascentistas e depois dos iluministas que vai permanecer conosco até hoje. Até hoje nós temos essa ilusão de que a Idade Média era uma idade das trevas, né? Ou você concordava com a igreja ou eles te jogavam para a fogueira, né? E a gente sabe, já comentei diversas vezes aqui, conforme as pesquisas vão avançando, que era quase o contrário disso, né? A Idade Média é uma idade toda viva, uma idade toda exuberante, até no mundo das ideias, né? Basta dizer que 1000 anos de Igreja Católica e lá centenas de anos de Inquisição, a Igreja Católica matou menos pessoas que os jacobinos, no terror jacobino, em lá 1 semana, 2 semanas, com a guilhotina, a Revolução Francesa, as luzes, né? Então, bom, vamos deixar isso de lado, só para deixar bem claro que nós estamos falando da concepção que o Settembrini, um iluminista, tem da Idade Média, né? Então, uma idade que despreza o conforto, uma idade que só quer que as pessoas sintam dor. Então, você já imagina um cara numa cela, né, se autoflagelando, escorrendo sangue, né? A gente se imagina só as pessoas todas pobres, né? Todo esse tipo de coisa. Imagina havendo uma ideia só. Então, é essa ideia, essa Idade Média, muito simplificada, até deturpada, que o Settembrini tem em mente. Ele está falando, olha, essa tua ideia de que doença é nobre e saúde é vil, é suspeita, vem desde lá da Idade Média. Mas aí chegaram as luzes.
iluminismo, iluminou tudo, né? E deu importância ao humanismo. Mas a razão e o esclarecimento dissiparam essas sombras que pairavam sobre a humanidade, sobre a alma da humanidade. Verdade é que ainda não terminaram a sua obra. A luta continua. Essa luta, meu caro senhor, chama-se trabalho. Como que nós vamos lutar contra as concepções da igreja? Com trabalho. Trabalho terreno. Trabalho em prol da terra, da honra e dos interesses da humanidade. E temperadas dia a dia por essa luta, aquelas forças acabarão por libertar o homem e por guiá-lo pelos caminhos do progresso e da civilização, rumo a uma luz cada vez mais clara, mais sua e mais pura, né? Bom, esse tipo de alerta eu vou dar em todo o nosso curso. Muito cuidado, não significa que porque o Setembrino exagera de um lado que ele não tem um pouco de razão. A gente não, isso aqui não é um filme de Hollywood, né? Esse cara aqui é o cara do bem ou o cara do mal, né? Afinal de contas, quem que é o do bem, né? Quem que tem a razão? Não é. O Thomas Mann com certeza não vai colocar lá um personagem com toda a sabedoria e o outro com toda a mentira, né? Essas coisas se misturam, né? Nosso trabalho, por enquanto, é ver o que ele quer falar. Depois a gente vai, sei lá, filtrando, concordando com umas coisas, achando que ele exagerou na outra, né? Bom, e aí o Hans Castorp vai pensar alguma coisa, mas vamos deixar para o próximo vídeo.